Boa noite. Novos dados econômicos apontam um crescimento de pessoas interessadas em assistirem às aulas do Puxa-Língua. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Puxa-Linguísticas em parceria com... Esquece, é bobeira. É só para simular um comecinho de jornal para você. Tá no ar mais uma aula aqui no Puxa-Língua, seu canal com aulas de português, redação e interpretação. Ainda bem que eu não segui carreira no jornalismo, né, gente? Olha só, nós estamos aí no módulo Linguagem Estilística e Semântica. Vai aparecer o card para você assistir a todas as aulas do módulo. Vai aparecer também o card para você assistir a aula introdutória sobre funções da linguagem. Esse módulo é dividido em duas partes. Na primeira parte nós estamos falando de funções da linguagem, nós fizemos uma aula introdutória e agora nós estamos falando uma por uma, cada uma das 6 funções da linguagem. Então, uma aula explicando cada uma, mostrando para você cada uma, que é para você não ficar com dúvida, ok? Bora lá então começar mais essa aula e ver qual é a função de hoje. Chega na vibe! Tá aí para você. Hoje nós vamos falar de função referencial ou denotativa. E por que eu comecei imitando um jornal? Porque o jornal faz função referencial ou denotativa. E aí o interessante é que tem o denotativo e nós temos já no canal uma aula sobre denotação e conotação. Card para você aí, para você assistir essa aula também. Quando você entende o que é conotação e denotação, já fica fácil entender a função referencial ou denotativa da linguagem. Por quê? Porque a denotação é quando você usa as palavras e expressões no sentido literal, no sentido real delas, no sentido em que elas se encontram no dicionário. E a função, a função referencial ou denotativa, ela é quando você usa a linguagem da forma mais real possível, sem uso de figuras de linguagem, sem uso de opiniões, até porque a opinião a gente já viu que não está incluído na referencial ou denotativa. A opinião é função emotiva ou expressiva. Card da aula de função emotiva ou expressiva aí para você. Hoje tem card a rodo para você, porque é muita coisa acontecendo, então tem muito card. Mas não preocupa não, que você consegue achar tudo aí no canal tranquilamente se você não conseguir pegar nos cards, tá bom? E aí, nós vamos então ver algumas características então desse texto em função referencial ou denotativa da linguagem. Vamos começar. Tem muita característica. Esse tem, viu? Primeiro, eu já falei para você várias vezes da ênfase, né? Em todas as aulas eu vim falando para você. Primeiro, na função conativa, a ênfase está no receptor da mensagem. Na função emotiva ou expressiva, a ênfase está no emissor do texto, na pessoa que cria o texto. Na função fática, está no contato, em você manter o canal de conversa, o canal de diálogo, o canal de interação ativo. Nesse caso da função referencial ou denotativa, nós temos ênfase no referente. O que é a ênfase no referente? É a ênfase no assunto que você está falando. O seu foco não está no leitor, não está em você, não está no canal, o foco é o assunto. Você vai colocar toda a sua energia para poder passar aquele assunto da forma mais clara possível. Por isso, esse tipo de função você encontra em textos de caráter informativo, como o jornal. E a gente pode considerar também a função da informação. A função referencial, a função denotativa, pode ser considerada uma função da informação ou uma função informativa, se você quiser assim chamar. O objetivo do locutor é informar o interlocutor sobre algo que aconteceu ou está acontecendo. Uma aula basicamente ela é em função referencial ou denotativa. Por quê? Porque numa aula a gente tenta te informar de alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo, ou de alguma coisa da língua portuguesa, por exemplo. Às vezes a gente usa outras funções, como eu falei na aula de função fática. Mais uma vez, card para você. Eu sei que você já está cansada de card, mas tem mais um para você aí. Como eu falei da função fática, que é quando eu falo para você assim, né? Então, entendeu? Só que nesse caso, no caso das aulas, predomina a função informativa, porque eu estou passando uma informação para você.
Predomina também o uso da terceira pessoa, geralmente, com pouco uso da primeira pessoa. Quando você usa a primeira pessoa, você está caminhando para o campo da opinião, para o campo do sentimento, para o campo emocional. Então, você não usa tanto primeira pessoa para você fazer um texto em função referencial ou denotativa. Se você já escreveu um artigo ou uma redação, o professor, a professora, o corretor, o orientador, a orientadora do artigo, vai ter falado para você assim, evita usar a primeira pessoa, mesmo que seja no plural. Porque a primeira pessoa ela te traz para um campo mais pessoal. E a função referencial ou denotativa, ela está no campo objetivo, ela está fora de você. Predomina o uso da terceira pessoa. Vou dar um exemplo. Aconteceu na madrugada de ontem, aí como se fosse no jornal, né? Aconteceu na madrugada de ontem um assalto em tal lugar. Então, aconteceu. O assalto aconteceu, terceira pessoa. Usa-se sujeito indeterminado também. Tá bom? Às vezes você não consegue definir quem é o sujeito da oração que você tem ali no texto em função referencial. Por exemplo, espera-se que a população possa refletir sobre as mudanças que vêm acontecendo no Brasil. Só um exemplo. Você não sabe, né, quem que espera. Né? Espera-se. Então, o sujeito é indeterminado. E predomina também o discurso na ordem direta. O que é o discurso na ordem direta? Sujeito, verbo e o resto. O Brasil está vivendo novos protestos. Sujeito, Brasil, verbo, locução verbal, está vivendo novos protestos. Certinho? E quando a gente faz ordem, quando a gente inverte a ordem, né, é muito comum em textos mais poéticos, mais pessoais, né? Então, por isso que não casa muito. É claro que acontece de ter também, até pela variedade da língua, né, acontece de ter, mas predomina, eu não estou falando que é exclusivo o discurso na ordem direta, ele predomina, a maior parte é em ordem direta, nesse caso aí, ok? Mais características para você. Deve ser imparcial e impessoal e tratar sobre fatos, dados reais. Na aula sobre função conativa, eu acho que eu já deixei o card dela, espero que sim. Na aula sobre função conativa, se eu não tiver deixado o card, pega o card da playlist que lá tem tudo. Eu falei que no jornal, às vezes, tem sempre um... Às vezes tem sempre não, né? Não funciona. Tem jornais que tem comentaristas. Um cara, uma moça que vem dar uma opinião. Essa opinião não é informação, é opinião. Não está no campo da função referencial, está no campo da função conativa. É outra coisa, porque a opinião ela não é impessoal. A opinião ela é pessoal. Então chama lá o especialista, o jornalista não sei o que, tem 72 anos de jornalismo na casa, nós vamos ouvir agora a opinião do fulano de tal. E aí vem o cara, popopó, 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 fala às vezes um monte de merda, e aí tá falando simplesmente da opinião dele, do ponto de vista dele. Imparcialidade é quando o jornal passa a informação nua e crua, aquilo que aconteceu na realidade. Devem ser usados os sentidos reais, literais das palavras ou expressões, e por isso é chamada também de denotativa, a função referencial ou denotativa, porque você usa a palavra no sentido real. Você não vai ter um jornal que o jornalista vai chegar e falar assim, boa noite, o Brasil tá lindo, né? Não tem ninguém morrendo, tá todo mundo comendo bem, tá lindo. Que ele tá sendo irônico aí. Quando ele fala lindo, ele está falando que está horrível. E aí ele está dando uma opinião dele também. Percebe que quando você usa figuras de linguagem, você caminha muito para o pessoal? Você deixa a imparcialidade e vai para o pessoal? Também são raros adjetivos e advérbios que tenham presença forte de subjetividade. Então, lamentavelmente, tristemente, nossa... o Brasil está maravilhoso. Todos esses adjetivos, esses advérbios, eles dão um peso muito pessoal, um peso muito de opinião.
Quando eu falo que algo está maravilhoso, é a minha opinião. Outra pessoa pode olhar e falar, tá uma merda. E também não há argumentação e nem persuasão. Você não vai tentar levar alguém a convencer, a concordar com você. Você não vai tentar convencer alguém a fazer alguma coisa no texto referencial. Até porque para persuasão a gente já tem a função conativa da linguagem, conativa ou apelativa. Então essas são muitas, são as características do texto em função referencial, da função referencial da linguagem. Onde que a gente encontra função referencial? Todo texto que é objetivo, que vai tratar de um assunto específico sem ficar firulando, firulinha, sem ficar fazendo firulinha, sem ficar transitando para o pessoal, para as questões mais íntimas. Nós temos então os jornais, no geral, porque tem jornal que faz muita coisa pessoal do apresentador, do jornalista que está lá. Principalmente aqueles jornais mais sangrentos. Aquele que é desgraça urgente, desgraça nacional. Você sabe quais que são, né? Pois é. Esses aí que tem muita opinião pessoal do jornalista, que o jornalista fala lá o que aconteceu, fala, tem que matar isso tudo aí! Tem que acabar com isso aí! Aí já não é mais função referencial, e nem jornalismo isso é. Então, jornais no geral, artigos científicos, se você pega lá na Cielo, no Google Acadêmico, um artigo, ele vai estar muito provavelmente em função referencial, até porque as revistas não publicariam se não estivesse objetivo, se não tivesse focado no assunto. Textos didáticos, o livro didático da escola, ou manuais, alguma coisa assim, sempre vai estar, ou geralmente vai estar em função referencial. Manuais. Um manual falando sobre alguma coisa, sobre algum jogo, vai estar também em função referencial. E não só manuais assim de instruções, de alguma coisa, não. Manuais também, né, de tipo didáticos, livros do mesmo tipo de texto, né, textos didáticos, tem manuais também que são bem didáticos para te ensinar a fazer alguma coisa, para te passar uma determinada informação, e é isso. Verbetes de enciclopédia, inclusive da Wiki. A Wikipédia que todo mundo demoniza, não, Wikipédia, não pode usar. Que é um projeto até muito legal das pessoas construírem a informação juntas. Então, na Wikipédia, a tendência é que seja referencial. Quando aparece um texto que não é em função referencial, que tem uma opinião, alguma coisa assim, que não está bem fundamentado com fontes, né? Eles têm que colocar as fontes lá quando você escreve na Wikipédia, a própria Wikipédia sinaliza que aquilo ali não é confiável. E também trechos de romances ou outros textos narrativos quando são apresentadas as ações dos personagens. Você já viu lá numa história, fala assim, então a Bella correu para os braços do Edward e o Edward a abraçou fortemente e sentiu seu cheiro de sangue humano. Nossa, que drástico. Eu podia ter pegado um livro, tem alguns ali, podia ter pegado um para ler um trechinho, mas tudo bem. Esses trechos de narração, quando está contando as ações que o personagem fez, também são em função referencial, porque está focado no assunto. Ok? Vamos ver alguns exemplos aí. Aí nós temos, eu trouxe para você um exemplo jornalístico, claro, né, porque é o principal que a gente tem na função referencial. Eu trouxe um exemplo jornalístico para a gente ver como que foca no assunto. Não tem opinião de ninguém, as palavras estão no sentido real dela, olha lá. Vacina contra a Covid-19. Notícia errada vira link mais compartilhado pelo Facebook nos Estados Unidos. Que vergonha, hein, seu Mark? Tá deixando o trem virar um caos, né, seu Mark? Mas o seu dinheirinho tá garantido. Ordinário. Vamos ver aqui, então. O Facebook, olha como que começa com direta, ordem direta. O Facebook, sujeito, divulgou, verbo, um relatório com os links mais vistos da rede social nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2001. 2021. Você entendeu, né? No primeiro trimestre de 2021.
E, em primeiro lugar, aparece uma notícia no site de um jornal americano que atribuiu equivocadamente a morte de um médico à vacina contra a Covid-19. Depois, o conteúdo da matéria foi atualizado. Olha aí, o conteúdo da matéria foi atualizado, sujeito, verbo, para informar que uma análise de peritos apontou não haver evidências de que a vacinação causou a morte do homem 2 semanas depois. Mas a essa altura, o texto já havia se tornado muito popular entre movimentos negacionistas contra a vacina. Se você não tomou vacina ainda, crie vergonha nesta sua cara e vai tomar a vacina. Todas, inclusive, que você estiver precisando tomar. Já atualiza seu cartão. Larga a mão de ser besta. No total, o link teve 54 milhões de visualizações de usuários do Facebook, que eu também gosto de chamar de falsobook, segundo o relatório Widely Viewed Content. Meu inglês está péssimo. Widely Viewed Content. Widely Viewed Content. Ah! Cadê? Tem que ter um tuduntes pra mim, ó. Eu mereci. O Centro de Controle de Doenças, CDC, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, afirma que milhares de ensaios clínicos já realizados no mundo, além de pesquisas com dados populacionais, mostram que as vacinas contra a Covid-19 são seguras e eficazes. De acordo com o órgão americano, problemas de saúde após a imunização contra a doença são raros e até agora se resumem a 2 tipos: anafilaxia e síndrome de trombose com trombocitopenia. Tem de tudo. É isso, tá vendo? Tá falando do assunto, foco no assunto, sem opinião pessoal, só aí expondo o que aconteceu, contando o fato. Função referencial. Trouxe também para você um exemplo da Wikipédia aí com a maravilhosa Clarice Lispector. E aí vai ter Clarice Lispector, nascida, eu não sei falar porque é russo, desculpa, ou ucraniano, sei lá o que é isso aí. Nascida, isso aí, em Shechelnik, 10 de dezembro de 1920 a Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1977, nascimento e morte. Tá vendo que tá tudo falando sobre ela. Objetivo. Foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka, que tem gente que confunde com Kafta. Sua obra está repleta de cenas cotidianas, simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. E maravilhosa, né? Nasceu em uma família judia russa, papapá. Está contando a história, um pouco da história, da biografia, da carreira da Clarice Lispector, maravilhosa. Se você nunca leu um livro da Clarice Lispector, leia, você não vai perder nada com isso. É muito bom de verdade. E olha que eu não sou o cara da literatura. Você sabe que entre os professores de português existem os caras da gramática e os caras da literatura. Eu não sou bem o cara da literatura. Acho muito legal, sei, ensino, mas não é assim o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto mais da gramática, que eu acho mais legal. Mas assim, Clarice é espetacular. Simplesmente. Fica a dica para você aí, para você ler um livro da Clarice Lispector. Não morra sem ler Clarice. Fechando para você então, acho que já ficou muito bem clara essa aula. A função referencial ou denotativa da linguagem ocorre quando o foco do texto está no assunto, na informação. Então, o objetivo é informar o interlocutor. Simples, fácil e rápido. Ó, melzinho na chupeta. Little honey in the chupeta. Eu já falei várias vezes que eu tenho que parar com as palhaçadas, mas é bom, eu gosto da palhaçada, que a palhaçada te diverte. Quando eu faço uma gracinha, você
tem aquele momento assim de, né, de relaxar para a gente poder voltar para o conteúdo depois. Essas pausas fazem parte. Você não pensa que isso não é proposital, não. Eu gosto de dar essas pausas para poder você ter o seu momento junto comigo de parar o raciocínio e depois voltar para o raciocínio, porque a gente precisa ter pausas no raciocínio, ok? Então não pensa não. Por isso que naqueles vídeos que você vê no YouTube, que é tudo picotadinho, que a pessoa vai passando informação, aí numa hora que ela erra, ela faz a edição, corta aquele trecho e volta com informação, então fica tudo bem picotadinho, mas no fim do vídeo você olha e fala assim, não, eu perdi alguma coisa, porque em algum momento você dispersou. E naquele momento que você dispersou, já era. Você não pegou aquilo ali de volta. Por isso que eu sempre dou umas pausazinhas durante, para você dispersar junto comigo, nos momentos que eu quero que você disperse. Ó, tô bom demais, hein? Que isso. Deixa eu encerrar a aula de hoje. Conta aí nos comentários o que você achou dessa aula. E não se esquece, se inscreve no canal, vai aparecer para você aí, ó, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada daqui. Sempre aparece lá a notificação para você, você já clica e assiste mais uma aula nova. Ó, bom demais, velho. Muito fácil. Então, até a próxima. Um beijo para você. Nossa, que beijo mais sem barulho, sem ruído. É que a gente tem que molhar assim, ó. Agora, ó. Ah, que maravilha. Tchau.